Pois, muito obrigada por teres clicado neste vídeo. Se és novo ou nova aqui, eu sou a Catrox e sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Isto hoje está assim com um aspecto e um cenário um bocadinho diferente porque vou fazer uma coisa diferente hoje. Não o hoje, neste momento em que estou a gravar, mas o hoje em que este vídeo vai para o ar, faço anos! Hoje quis então fazer uma coisinha diferente. Eu perguntei-vos nas minhas redes sociais todas o que é que gostavam de ver. Um Q&A ou então um vídeo de roast. E vários de vocês ficaram super entusiasmados com a ideia do roast. Mas depois não deixaram roasts nenhuns. Uma ou duas pessoas deixaram, só que não chega para fazer um vídeo com roasts, mas deixaram perguntinhas, então este vídeo acabou por ter que ser um Q&A, mas eu quis tornar a coisa um bocadito mais original e daí o cenário diferente. Estou neste momento na minha secretária com o meu espelho gigante à frente porque vou pintar o meu cabelo em câmara e claramente isto vai correr muito bem. Já tinha feito um vídeo parecido a isto há coisa de 2 anos, mas mais numa de paródia de tutoriais de como pintar o cabelo. Está no meu segundo canal, se vocês quiserem ver. Vou deixar o cartãozinho com o vídeo lá em cima. Eu acho que está engraçado e que vocês deviam dar uma vista de olhos. E então, como esta cor de cabelo está tão desvanecida como o meu sucesso nesta vida e estas raízes estão maiores que a minha autoconfiança, eu pensei que era uma boa oportunidade para resolver isso e ir respondendo a umas perguntas que vocês deixaram. Ora então, antes de começar a responder às perguntas, vou só mostrar-vos qual é que é a tinta que eu vou usar. Escusado será dizer que isto não é patrocinado, quem me dera, mas pronto, não é. Eu hoje vou experimentar Manic Panic em tons de um vermelho assim, daqueles vermelhos lindos e maravilhosos, tipo Ariel, estão a ver? E então vou fazer aqui uma misturinha de 2 tons. Portanto, tenho o Rock and Roll Red, que é assim um vermelho mesmo assim fogoso, vivo, e depois tenho aqui o Vampire Red, que é assim um vermelho mais escuro, mais intenso, que é para conseguir assim uma coisa mais, não tão tchanan, mas assim um vermelho fixe, mas um bocadito mais profundo. Ok, entretanto vesti uma t-shirt velhota que não tenho pena de sujar com tinta e tirei os óculos, por razões óbvias. E vamos lá então começar com isto. Então o que eu faço normalmente é dividir o cabelo, portanto em secções, prendo com uma molinha e vou trabalhando de baixo para cima. E depois é só aplicar. Isto vai ser tão giro! Ora, e vou então começar a responder às vossas perguntinhas. As primeiras perguntas que eu tenho aqui começam pelo Instagram, que foi onde vocês me deixaram mais perguntas. E temos a Marines a perguntar: qual é o teu filme e vilão preferido da Disney? Ora, que pergunta tão fácil! O meu filme preferido da Disney é o Rei Leão. E não é aquela coisa que fizeram agora recentemente, né? Não vamos falar sobre isso. Mas obviamente o único e verdadeiro original da Disney, o Rei Leão, animado, perfeito e maravilhoso, adoro de paixão. Ah, e ela também perguntou qual é que era o meu vilão preferido. É assim, eu tenho uns quantos que gosto muito. Gosto muito da Úrsula, por exemplo, adoro, mas como não podia deixar de ser, em semelhança ao meu filme preferido da Disney, o meu vilão preferido da Disney também é do Rei Leão, o Scar. Eu acho que ele incorpora aquela expressão que é deliciously evil perfeitamente. Oh pá, sério. É um ganda gozo ver aquela personagem. Tanto a versão original como a portuguesa. Eu, pronto, como é óbvio, cresci a ver a versão portuguesa, que é fantástica, maravilhosa, aquele Scar. É o maior. Mas depois temos a versão original com a voz de Jeremy Irons e epá, é simplesmente brilhante. A próxima pergunta vem da It's That Inês B e a Inês pergunta: vilões ou heróis? Esta aqui já é um bocadinho mais complicada de responder. Porquê? Nós gostamos todos dos heróis, não é verdade? São aquelas personagens que nós queremos ver acabar bem e são aquelas por quem nós torcemos. Só que ao mesmo tempo os vilões são tão fixes. Nem todos, eu pessoalmente gosto mais dos vilões
mais antigos, portanto da época da Pequena Sereia para a frente, portanto de 1989 para a frente. Eu acho que os vilões, pelo menos nesses filmes, porque hoje em dia cada vez menos vamos tendo vilões na Disney, ou se os temos, são vilões um bocadinho fora daquilo a que estávamos habituados em miúdos. Os vilões dessa época são simplesmente magníficos e eu acho sinceramente que sem eles o filme não teria nem metade da piada que tem. Portanto, se estamos a falar dos filmes dessa altura e dos vilões dessa altura, Scar, Úrsula, Hades, no Hércules, esses vilões eu adoro e em certos casos até diria que gosto mais deles do que os heróis. Agora, se estamos a falar nos mais recentes, a resposta é heróis, sem dúvida alguma, porque infelizmente os vilões não estão assim tão interessantes e nem lhes é dado um foco tão grande como era antigamente. Portanto, antigamente diria que prefiro os vilões, hoje em dia diria que prefiro os heróis. E a seguir a Inês volta a fazer uma pergunta e pergunta qual é o teu filme preferido de animação, Disney ou não. Eu, como já respondi qual é que é o meu filme preferido da Disney, vou responder o meu preferido que não seja da Disney. Para o meu filme preferido sem ser da Disney, olha, sinceramente eu já vi mas tanto filme de animação na minha vida e gosto de tantos que isto realmente é uma pergunta um bocado difícil. Olha, lembro-me de 2 filmes que eu simplesmente amava ver e ainda hoje amo. O Príncipe do Egito, eu acho que esse filme é uma obra-prima, é mesmo. Está simplesmente lindíssimo. Tanto a nível da animação como a nível das músicas, é mesmo super fixe. E mesmo a versão portuguesa do filme está está simplesmente espetacular. Eles esmeraram-se mesmo muito. As músicas são lindas, é tudo lindo. Adoro o Príncipe do Egito, ainda hoje. O outro filme é o Espírito Selvagem. Muito fixe. Porque, primeiro, a animação está... Pronto, tal como o Príncipe do Egito, está espetacular, está lindíssima. E depois, eu adoro o facto de o cavalo não falar, portanto todo o filme é narrado. E as músicas, portanto a narração também é feita muito à base da música. Temos a versão original que é cantada pelo Bryan Adams, que com aquela voz rouca, maravilhosa, espantosa, encaixa mesmo muito bem naquela vibe do Wild West. E acho que quem cantava na versão portuguesa, na dublagem, era o Olavo Bilac? Olha, já não me lembro. Eu acho que era o Olavo Bilac que cantava a dublagem. Olha, já não sei. Só sei que é lindo também. Adoro esses 2 filmes. E pronto, são esses. Não é um, são 2. Príncipe do Egito e o Spirit. E uma última pergunta da Inês. Como está o teu cão? Eu acho que eu vou deixar responder essa pergunta para mim. Olá, meu amor. Então, Toby, diz às pessoas, como é que tu estás? Como é que tu estás? Estás bem? Feliz e contente? Estás feliz, meu amor? És feliz aqui com a gente? Está tudo bem, meu amor? Estás? E a seguir temos aqui uma pergunta do Dinis FTMPT que diz: o Rui fica-te bem? Obrigada. Pergunto-me sobre o que quererá dizer essa mudança no teu visual. Interiormente também refletiu alguma mudança? Dinis, muito sinceramente, isto é uma resposta muito mais simples que aquilo que se calhar tu estás à espera que seja. Desde miúda que aqui a Cat tem uma fixação com o cabelo ruivo. Não sei porquê, mas desde muito nova que eu acho esta cor de cabelo simplesmente... acho muito bonita. Sempre achei. Sempre adorei aquele visual do cabelo cobre, avermelhado e depois assim com as sardas na cara e os olhos claros. Acho que toda essa estética é lindíssima. E, infelizmente, a minha genética não foi nesse caminho. Tenho muita gente na família, inclusive o meu pai também tinha os olhos claros. E tenho a impressão, não sei se estou com a impressão errada ou não, uma das minhas avós
costumava ser ruiva quando era nova, naturalmente ruiva, meu Deus que sonho. Só que pronto, não calhou. E então tenho que ser ruiva por métodos artificiais, pronto, é assim a vida. Mas é uma pura questão de gosto. Mas devo dizer uma coisa, eu quando comecei a pintar o cabelo desta cor, fazia-me um bocado de impressão o quanto ele chamava a atenção. Isto pode parecer estranho, mas eu até sou uma pessoa... Hoje em dia já não tanto, mas já fui mais. Eu sou uma pessoa que até é um bocado tímida, sabes? Ninguém diria com esta bela figura em câmara, não é? Mas pronto. Mas eu na altura em que comecei a pintar o cabelo de ruivo, eu atirei-me logo assim de cabeça aos ruivos e comecei assim mesmo com um cobre mesmo super alaranjado. Em que eu andava na rua e as pessoas punham-se a olhar. E isso para mim nunca me agradou muito. Ou seja, incomodava-me mesmo um bocado a quantidade de atenção que eu chamava com o meu cabelo. Mas eu não ia deixar de usar uma coisa que gosto e ter a cor de cabelo que gosto só por causa disso. Basicamente o facto de eu ter o cabelo vermelho obrigou-me a tornar-me mais confiante e a não ligar às opiniões dos outros. Mas muito sinceramente a razão principal não é mesmo nada filosófica nem complexa. Eu gosto de cabelo ruivo, ponto. A seguir temos Sonoridade _ a perguntar: já pensaste fazer algum trabalho como dobradora? Um dos meus grandes sonhos era poder trabalhar como voice actress. Acho eu que já tinha referido isto no Q&A anterior. Eu até já tirei um workshop com o José Jorge Duarte, que é o ator que dá a voz à versão portuguesa do Shrek, e foi das coisas mais fascinantes e divertidas que eu já fiz. Era muito sinceramente o meu dream job. Muito sinceramente. E eu já fiz castings e pronto, e tenho andado atenta ao que se passa por aí. Só que é complicado. Mas olha, quem sabe o futuro, não é? Uma pessoa vai insistindo, não desiste e com sorte, um dia, quem sabe, não terei a minha oportunidade. E a última pergunta no Instagram vem de Disney Fan PT, que pergunta: alguma vez pensaste em seguir uma carreira musical e qual é a cover que mais gostaste de gravar? Se eu alguma vez pensei em seguir uma carreira musical? Sim, claro. Hoje em dia, não tanto. Não tenho assim tanta essa vontade, porque eu hoje em dia já sei melhor como é que as coisas funcionam, já sei melhor o que é que ia ser requerido de mim e eu, muito sinceramente, não me vejo no meio desses. Eu sou um tipo de pessoa que leva uma vida e adora essa vida muito pacata. Eu sou muito pacata, eu sou aquele tipo de pessoa que nem sequer gosta de sair à noite, sinceramente. Eu sou muito caseirinha, gosto muito de estar no meu cantinho e gosto de ter uma vida, simples. Eu peço imensa desculpa por este corte estranho agora. É que a câmara entretanto ficou sem bateria e eu tive que acabar de pintar o cabelo, portanto já está aqui o serviço todo feito. Isto agora tem que ficar mais ou menos 40 minutos aqui no cabelo, portanto ainda me falta cerca de 20 minutos. Portanto, dá para acabar de responder à maioria das perguntas, acho eu. E agora perdi o raciocínio daquilo que estava a dizer antes. Portanto, para se ter uma carreira musical, isso requer que a pessoa ande constantemente em digressões, a dar concertos, sei lá, ou está num estúdio a trabalhar no álbum, ou está depois em digressão e em entrevistas na televisão a promover um álbum. E é um estilo de vida que é muito preenchido, muito ocupado, muito cheio e eu sinceramente não me vejo com um estilo de vida assim hoje em dia. E a outra pergunta do Disney Fan PT é: qual é a cover que mais gostaste de gravar? Eu já tinha respondido a esta mesma pergunta no meu último Q&A, mas posso responder outra vez, porque eu entretanto já gravei muito mais covers. Neste ano que passou, há duas que eu gostei muito de gravar. Uma porque me diz muito a um nível emocional, a outra porque simplesmente foi um processo tão trabalhoso, meu Deus, mas tão fixe. E a primeira é o meu medley da Mary Poppins. Eu amo musicais
e a Julie Andrews é uma inspiração de senhora. E Mary Poppins, eu via tanto isso em miúda e gosto tanto de rever hoje em dia. É um filme, pá, simplesmente encantador, e a Julie Andrews é simplesmente perfeita. Practically perfect in every way. Portanto, sim, foi mesmo muito fixe. Gostei muito de gravar esse medley da Mary Poppins. E a outra que eu também adorei gravar foi a minha cover de Zero Herói do filme Hércules. Vocês não estão bem a ver o stress. É que quem vê o vídeo até pode achar que está uma cena, pá, simples. Eu própria vejo o vídeo e até nem está nada assim por aí além, só que eu tentei fazer cosplay de cada uma das musas, roupa diferente para cada uma, que na verdade foi só um lençol branco que eu arranjei de maneiras diferentes e um penteado diferente para cada uma, até aí tudo bem. Só que depois na parte da edição, e como o meu computador não é dos melhores, e eu tive que trabalhar com várias faixas de vídeo diferentes para cada uma delas e várias edições de transição e de efeitos e não sei o quê. Epá, eu suei a editar aquela coisa. E o meu computador também. O meu computador chorou. Chorou. Mas pronto, lá consegui e adorei o resultado final, apesar de, pronto, não estar tão bom como eu queria que tivesse ficado. Mas olhem, foi muito fixe e super divertido. E é aquele tipo de canção que me permite ser parvalhona, basicamente. E eu gosto muito disso, acho muito fixe. E agora vamos sair do Instagram e vamos passar para o YouTube, na secção da comunidade, e tenho uma perguntinha. Poupe Mais pergunta: qual é a tua preparação antes de cantar? É assim, se tu estás à procura, ou se algum de vocês está à procura de dicas para preparar a voz para cantar, eu não sou um bom exemplo. Se querem aprender como preparar a voz, não perguntem a mim, tá? Eu sou um péssimo exemplo. Há aí centenas de canais espetaculares para aprenderem isso, basta fazerem uma pesquisazinha que encontram gente profissional que sabe o que está a fazer. E eu digo isto porquê? Porque eu essencialmente não tenho preparação quase nenhuma de voz. Porquê? Eu não consigo no meu dia a dia ter um bocadinho todos os dias para ensaiar e treinar a voz. Eu só consigo fazê-lo quando estou de folga, que são 2 vezes por semana. Portanto, isto no meu caso é um bocado o 8 ou 80. Ou não canto, ou então dou-lhe tudo. Obviamente, antes de gravar, seja o que for, faço sempre um aquecimento à voz, só que fazer isso só 2 vezes por semana não faz bem à voz de ninguém. O ideal seria um bocadinho todos os dias, mas não consigo mesmo ter tempo para isso durante a semana. Tratem a vossa voz de forma saudável, porque é muito importante. E está na hora de ir lavar isto. Ainda tenho mais perguntas para responder e vou responder depois de tirar isto da cabeça. Portanto, deem-me só uns minutinhos e eu já volto. 1 hour later. Não sei que porcaria de riso foi este, mas não interessa. Olha o meu cabelinho, tão vermelho! A cor dele em câmara engana um bocadinho. Eu estou a ver que ele em câmara parece mais claro que aquilo que está realmente, porque ele ficou um vermelho super profundo com um cheirinho de violeta. Eu quando tirei a toalha da cabeça, eu até fiquei assustada. Eu pensei que tinha ficado rosa assim escuro, mas não, está brutal, vejam só. Vou voltar aqui a pôr os meus óculos, porque estar aqui a ler à distância é uma chatice. Vamos então continuar com as perguntas. A seguir tenho no Facebook o Dinis Santiago, que me deixou algumas perguntas. Não vou responder a todas porque algumas delas davam para fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Portanto, escolhi aqui as mais simples de responder e a primeira é: o que é que mais gostas em ti? Começamos com perguntas fáceis, hein? Opa, sei lá, gosto da cor do meu cabelo. Mas nem sequer é a minha cor natural, portanto, não sei se conta. Epá, olha, posso dizer que gosto do meu positivismo. Eu até sou uma pessoa muito positiva. É preciso eu estar mesmo desgraçada da vida para ficar em baixo. Eu, por acaso, até é um bocado difícil deixar-me em baixo. Gosto sempre de olhar para as coisas do lado melhor. Gosto sempre de tentar ver o copo meio cheio. E sou uma pessoa,
pá, bem disposta de natureza. Portanto, olha, acho que essa é uma, não sei. A próxima pergunta é, se pudesse ir agora a qualquer lugar do planeta Terra, onde seria? Olha, por acaso, não sei se vocês sabem, mas eu adorava mesmo ir ver o Japão. Eu tenho um fascínio por aquele país, acho tudo acerca do Japão tão fantástico. Gostava especialmente de ir visitar Kyoto. Eu não sei se isto está correto, mas tem um ar, pelo menos dá uma sensação que é muito campestre, e depois tem aqueles templos, os shrines, tem muitos. Ou pelo menos cada vez que vejo alguém falar de Kyoto ou vejo imagens de Kyoto, é essa a sensação que me transmite. Muito pacífico, muito espiritual, muito campestre. Acho isso fantástico. Já para não falar que os templos deles são lindíssimos. Gostava muito de ir lá na Sakura Season, quando eles têm lá as árvores, as flores de cerejeira a florescer, tudo muito lindo. Eu gostava muito de ir ver isso. Acho que era onde eu gostava de ir. A próxima é, o que é que te faz sempre sorrir? Isto se calhar vai parecer um bocado lamechas, mas são duas coisas que garantidamente fazem-me sempre sorrir todos os dias. A primeira é o meu namorado. Não, mas ele é genuinamente muito engraçado. Não há dia nenhum que eu esteja com ele em que eu não me ria de qualquer cena que ele diga ou faça. O outro são os meus animaizinhos, o meu cão e o meu novo gato, que vocês já viram no vídeo da semana passada. Eles são as coisas mais fofas de sempre. Eu só quero estrafegá-los todos os dias. São tão lindos, tão engraçados, tão fofos, tão tudo. E a última pergunta é, quando é que voltam as Sunday Rock Sessions? Está aqui old school. Quem é mais antigo aqui no canal sabe o que isto é. Quem é mais recente provavelmente não sabe, mas as Sunday Rock Sessions são da altura em que eu fazia vídeos ao domingo e fazia muito covers ao vivo. E eram isto que eram as Sunday Rock Sessions. Eram os meus vídeos de domingo que eram cantados ao vivo. Quando é que elas voltam? Tendo em conta que eu já não faço vídeos ao domingo, esse formato especificamente, com esse nome especificamente, não há de voltar. Mas quero definitivamente voltar a fazer covers ao vivo, isso quero. Eu acho que a última que eu fiz foi a do Bella Ciao. E isso já lá vão alguns meses. Não sei quando é que hei de voltar a fazer um segmento de covers ao vivo. Eu para já estou a divertir-me imenso a fazer estes vídeos da Disney que tenho feito ultimamente, mas é uma coisa que definitivamente quero voltar a fazer. Olha, vamos ver como é que as coisas correm. E pronto, acabaram-se as perguntas para este vídeo. Não tive perguntas do Twitter. Para o Twitter, então, como é que é? Já não querem saber de mim? Estou a brincar. Muito obrigada a todos que deixaram as perguntas, é sempre muito fixe, muito interessante responder àquilo que vocês querem saber. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. É assim, a ideia do roast ainda continua de pé, se quiserem. Tem é que me deixar alguma coisa com que trabalhar, não é? Eu não vou dar roast a mim mesmo, isso era estúpido. E então, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. E se gostaram, deixem um gosto no botãozinho ali em baixo, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o meu canal se quiserem ver mais vídeos às sextas-feiras. Dito isto, espero ver-vos para a semana e até lá, uma grande beijoca. Tchau!